Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre guardar o coração. Amém? Então vamos para a palavra, vamos para Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nossa, muito tempo que eu quero gravar um vídeo sobre essa palavra e eu espero que agora dê certo, amém? Porque essa palavra ela é extremamente importante, principalmente para os dias de hoje, né? Que a gente tem visto essa questão de guardar o coração como algo que está sendo negligenciado, né? Então é importante falar sobre isso. E quando a Bíblia fala de coração, ela está falando das nossas emoções, né? Creio que você já sabe disso. Mas muitas vezes a gente sabe que tem que guardar nossas emoções, o nosso coração. E a gente ainda assim insiste em, como é que eu vou dizer? Colocar à prova, né? Tipo, dar uma brecha que a gente sabe que vai dar um problema e a gente insiste em deixar essa porta aberta para que ocorra o risco da gente descuidar das nossas emoções, acabar se machucando. E, primeiramente, na questão de guardar o coração, eu quero falar com vocês sobre a questão da nossa gestão emocional. E eu não sei se você conhece o autor Augusto Curry, mas ele foi muito usado assim por Deus na minha vida, né? Os livros dele e as palestras dele para me ensinar sobre gestão emocional, sobre o controle das nossas emoções, porque a gente não pode ser como um trem desgovernado. Quando a gente está desequilibrado, a gente não consegue ter um direcionamento claro, a gente não consegue ir para onde a gente tem que ir porque a gente está perdido, a gente está para onde me empurrarem eu vou. E não é assim que o Senhor quer que a gente viva, Ele quer que a gente viva com propósito, com direção. E Ele está sempre disposto a nos apontar a direção que nós devemos ir. Mas para isso nós devemos estar posicionados e firmes no que o Senhor tem nos direcionado, sem deixar com que as nossas emoções nos atrapalhem ou nos desviem do caminho que o Senhor quer que nós tomemos. E um exemplo disso é realmente o que aconteceu esse ano aqui, né, no final do ano comigo, que Deus sabe, né, quanto eu chorei. Eu falei: Jesus, eu quero ficar em casa, né? Vocês sabem que eu voltei aqui para a base missionária, estou trabalhando, estou servindo aqui a igreja. E quando eu fui para Bagé, quando eu fui para casa, Jesus, eu quero ficar aqui, é tão bom, não sei o quê. Eu posso servir aqui, eu posso ser missionária aqui, enfim, né? E Deus falou, já tinha falado comigo, né? Deus, no meio do ano, Deus tem falado tinha me falado já de permanecer aqui, de trabalhar no verão, enfim. E aí eu realmente tive esse momento das minhas emoções dizerem: Jesus, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero ficar aqui, eu quero ficar de boa, eu quero ficar no meu conforto, perto da minha família, na minha casa, na minha cama. E buscando ao Senhor, buscando clareza, buscando força, buscando graça, né? Deus me confirmou mais umas vezes que era para mim vir para cá, que era para mim obedecer a palavra que Ele já tinha liberado sobre a minha vida, né? Então eu vim, independente da minha emoção, independente da minha vontade, eu disse: eu vou obedecer ao Senhor, porque eu sei que o plano dele é bom, eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. Então a gente tem que ter essa convicção e essa confiança em Deus, porque se Ele falou, Ele sabe porque Ele falou, Ele sabe o melhor para nós, né? E nós temos que confiar, porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele tem cuidado de nós, né? É o mínimo que nós podemos fazer é ser gratos a Ele e obedecer a Ele. E, em segundo lugar, depois dessa questão de aprender a gerir as suas emoções, e, gente, não é vergonha você dizer: cara, eu não sei gerir direito, eu sou descontrolada, eu vou no impulso. Você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que pedir a Deus ajuda, porque não é legal e não é certo e não vai ser bom para a sua vida você ser uma pessoa que é descontrolada emocionalmente, que é uma pessoa desequilibrada, que é uma pessoa que
faz as coisas no impulso. Isso não vai ser bom para você. Então você tem que buscar, né, ajuda no Senhor, primeiramente. E depois ajuda com médicos, com estudo mesmo, porque o que realmente Deus me levou a fazer foi estudar. Eu estudei muito sobre gestão emocional e ferramentas para aprender a gerir minhas emoções e me comportar de forma adequada, né? E ter uma vida realmente mais saudável, emocionalmente e mentalmente falando. Amém? E o segundo ponto de guardar o coração, né? Que é o que todos falam, principalmente para os jovens, né? Que estão sempre aí querendo casar, né? É a gente cuidar, né? Com quem a gente vai se relacionar e cuidar essa questão dos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque, principalmente na juventude, né, nós estamos com os hormônios à flor da pele. E então você acha que está apaixonada pelo fulano ou pelo ciclano, que você acha que vocês vão casar. E você começa a imaginar um monte de coisa, de romance, enfim. E não é isso. São só as suas emoções, são só os seus hormônios. E não é a pessoa que Deus tem pra você. Não é a pessoa que está alinhada com o seu propósito. Não é a pessoa que está alinhada com o seu chamado. Não é a pessoa que Deus tem pra sua vida. E você tá lá se autodefraudando, imaginando um casamento, imaginando uma vida juntos, imaginando filhos e cachorro, enfim, tudo isso. E isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que você se desgaste emocionalmente. E quando isso acabar, você vai acabar ficando frustrada, vai acabar desacreditando do relacionamento, vai acabar desacreditando de Deus, achando que Deus não quer que você se relacione, né? Você vai acabar culpando Deus por algo que foi você, porque a palavra está dizendo aqui, guarda seu coração. E tem uma palavra, né, que fala em Cantares, e essa palavra sempre fica no meu coração, por Jesus, né, que diz, não desperte o amor antes da hora. Então, essa palavra fala muito comigo sobre guardar o coração, diz, não desperte o amor antes da hora. E isso é uma coisa que eu sei que acontece muito, né, infelizmente, nas igrejas, no mundo no geral, né, das pessoas ficarem conversando, flertando, enfim, e acaba gerando acaba gerando uma emoção, acaba gerando um sentimento na pessoa que você sabe que você não quer se relacionar, que você não vai se casar. E aí você está defraudando o seu irmão ou a sua irmã por causa da sua carência. Então, isso também é muito importante na questão da gestão emocional. Se você está gerindo a sua emoção, você sabe que você está sentindo carência e não tem porquê você defraudar alguém para suprir essa sua carência. O que você vai fazer? Vai buscar o Senhor, vai respirar e vai ficar de boa. Amém? Então, não tem essa necessidade de você precisar de alguém para suprir a sua carência. Porque a presença do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. Amém? Principalmente essa questão de carência, pelo amor de Deus, gente. Nessa questão também, né, de guardar o coração, de relacionamento, de despertar o amor, isso é muito importante, porque às vezes, essa questão, né, de flertes e conversas que você sabe que não vai dar certo, acaba também nos desgastando emocionalmente e nos prejudicando, porque muitas vezes você, por exemplo, eu estou aqui, um exemplo, pelo amor de Deus, misericórdia, eu estou aqui conversando com uma pessoa que eu sei que não vai dar lugar nenhum, estou aqui defraudando meu irmão conscientemente, tá? E lembrando que defraudação é pecado, amém? O coração do homem é do Senhor, e quem ferir o coração, Deus haverá de pagar contas, né? Haverá de ser ajustadas as contas com Deus. Então, não esqueça disso também, que Deus não vai deixar isso barato, não, amém? Essa defraudação aí. E, às vezes, o que acontece, né? O tiro, né? Acaba dando um tiro no pé. Às vezes a pessoa acaba dando um tiro no pé, porque aí eu tô lá defraudando meu irmão conscientemente, não tô nem aí pra essa pessoa, não sei o quê. E vou dar conversa. E quando vê você também, acaba se emocionando. E aí acaba que você também se machuca, porque aí o outro se liga que você estava defraudando, se liga que não tem nada a ver, e aí você acaba se machucando, porque você vai acabar ficando com uma ferida de rejeição, ou a outra pessoa também, né? Se você rejeitar ela, depois de ter dado corda, depois de ter defraudado a pessoa, você rejeitar ela, ela vai ficar com uma ferida de rejeição. Agora, se essa pessoa se liga que você está defraudando ela e ela te rejeita, aí você vai ficar com ferida de rejeição e já vai ficar toda irritada. Então, imagina, gente, isso não é bom para ninguém, pelo amor de Jesus. Não se meta num relacionamento, não se meta numa conversa, num flerte com alguém que você sabe que não é de Deus para sua vida.
mas como é que eu vou saber, Eduarda? Meu Deus. Para, gente, para, pelo amor de Jesus. Eu creio que se nós temos um relacionamento com Deus, que eu creio que nós temos, amém? Ele não vai deixar a gente se relacionar com alguém que não é pra nós. E a gente sabe como. Primeiro você pergunta pra Deus e ele vai te responder. Ah, mas se ele não responder na hora, aí você espera até ele te responder. Ah, mas se ele demorar 1 ano, aí você espera até ele te responder. Amém? Porque a palavra de Deus é soberana. E tem um exemplo que eu uso, né? Que é muito engraçado. Porque teve um cara uma vez da minha igreja, um obreiro. E lá em Bagé, gente, faz tempo isso, tá? Pelo amor de Deus, não fiquem imaginando quem é. O cara me mandou solicitação de amizade no Facebook. Sim, eu uso Facebook. E aí, gente, eu não faço isso de aceitar sem pensar, tá? Normalmente eu vejo, Jesus, o que você acha? Esse cara vai me incomodar ou não? Mas eu aceitei no automático, porque era um irmão que eu sempre via na igreja, dava paz. Eu disse, esse cara é de boa, ele não vai me incomodar. Aí eu aceitei a solicitação de amizade dele. Aí mandou mensagem, tá, respondi por educação e tal. E quando o cara me chamou pra sair, eu falei, opa, já foi longe demais. Gente, foi uma conversa, tá? Na mesma conversa, oi, tudo bem, blá, blá, blá. Quer sair comigo? Aí eu, opa, para aí. Esse cara tá querendo me incomodar, tá querendo arranjar problema pra minha vida. Aí eu orei, Senhor, meu Deus, eu aceitei a solicitação, eu conversei sem nem ter perguntado. Tem misericórdia, primeiramente, né? Me arrependi. E aí Deus, perguntei, o que o senhor acha? Eu posso sair com ele? O cara era legal, o cara da igreja, obreiro, blá, blá, blá. E Deus me falou não na hora. Foi assim, ó, nunca vi com tanta clareza o não do Senhor na minha vida. Deus já falou muitas vezes não pra mim, ele sabe, né? Misericórdia. Mas essa foi a versão mais clara e falou assim na hora, não. Só assim. E eu falei, amém, Jesus. Ok, o Senhor é que manda. Falei que não e pronto, não dei mais conversa. Acabou o assunto aí. Então, tipo, quando a gente se coloca nesse lugar de obedecer e de esperar o que Deus vai falar, Ele vai falar, gente. Não precisa você se afobar. E, como eu disse, eu sei que os hormônios é a emoção. Mas a gente tem que dominar, né? Até porque quando Caim estava para matar Abel, Deus falou, o pecado está à sua porta, mas você deve dominá-lo. Ou seja, nós temos o poder de dominar, nós temos o Espírito Santo ao nosso lado para nos ajudar, para nos dar força, para a gente resistir ao pecado, né? E fugir do pecado. Então, você não tem uma desculpa para dizer, ah, mas é porque... Não, você não tem uma desculpa. Primeiro você escuta o que Deus vai falar. Deus disse que sim, amém. Então, vai dar certo. Deus vai dizer que sim para você, vai dizer que sim para outra pessoa e tudo vai ser lindo. Agora, Deus disse que não, Deus disse que não. Não adianta, você vai ir, se você quiser, você vai quebrar sua cara e você vai voltar a estacar zero. Só que com mais traumas, com mais problemas. E não vai ser legal para você, nem para outra pessoa. Amém? Então, o que eu posso resumir dessa mensagem é: guarde seu coração, espere em Deus, porque Ele é fiel. Se Ele te prometeu uma família, se Ele te prometeu um casamento lindo, Deus vai te dar. Espera em Deus. Não interessa se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, ou se vai ser daqui a 10 anos, 5 anos, enfim. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que você tem que fazer é melhorar o seu relacionamento com Deus para ter mais confiança e mais fé nele, de que Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E acalmar o seu coração, né? Deixar todas as ansiedades aos pés do Senhor, para que Ele possa te tranquilizar, te acalmar e fazer com que você espere com paciência. E como diz a palavra, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então espere com paciência, que Deus tem o melhor para você. Você não precisa ficar correndo, tentando buscar, tentando acelerar ou tentando encontrar a pessoa certa. Porque Deus já tem a pessoa certa para você e na hora certa Ele vai te apresentar essa pessoa, né? E como está escrito, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então espere em Deus e não se afobe. Não faça isso. Não vai dar certo. Amém? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.